Quero agradecer o Sérgio pelo convite e já fazer um convite para vocês, né? Quando nós estávamos combinando a vinda aqui, eu disse, tá bom, né? Mas você vai lá na primeira igreja também, né? Então, dia 28, ele prega lá na primeira igreja. Todos vocês, sei que tem um compromisso aqui, mas na medida do possível também estão convidados. Será uma alegria recebê-los lá. O Sérgio deu essa notícia tão boa para nós, né? Realmente foi um grande desafio. Em abril de 2017, eu fui chamado lá na reitoria da USP para ouvir essa oferta que eles tinham, e aí eles disseram, né, nós já politicamente estamos desgastados com esse investimento, então nós precisamos de um parceiro que, além de oferecer o lugar, possa custear a instalação. E eu disse para eles, a igreja não tem nenhum dinheiro nesse momento, mas nós vamos buscar, não é, os parceiros, e isso em abril de 2017. Não é? Em março de 2019, o órgão foi inaugurado com um concerto com a presença da OSUSP, Orquestra da USP, e do coro da OSESP, né, regido pela maestrina Valentina, que é regente em residência da OSESP. E o convênio prevê isso, né, que os alunos do ECA aprenderão também a tocar as músicas da liturgia da igreja, para que possam participar da liturgia. Então é uma aproximação entre a universidade, né, a academia e a igreja, que acho que a igreja ganha muito, né, e também a universidade em ter um instrumento apropriado para o ambiente litúrgico, tendo as peças executadas nesse ambiente litúrgico. Essa primeira série de concertos vai até o mês de junho. Vocês podem acessar a programação, mas há já no segundo semestre também a previsão de novos concertos, um festival internacional de órgão de tubos, né, organizado pela universidade, realizado lá. Então é um momento muito rico, né, na vida da igreja, e abençoado para nós. Feliz em compartilhar isso com vocês. No site da Catedral Online ou no Facebook tem as informações, ou no Facebook do ECA também estão as informações. Né? Quero convidá-los para a leitura bíblica no Evangelho de Mateus. E antes da leitura, fazer o registro que eu fico sempre contente em vir aqui, né, pela amizade que eu e o Sérgio temos desenvolvido, outros irmãos com os quais eu tenho podido partilhar algumas coisas também da minha caminhada cristã e do chamado pastoral. Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11, eu vou fazer a leitura. Tá bom o som para vocês? Tá ouvindo? Mateus capítulo 21, assim está escrito. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este?
e as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém. Quero meditar com vocês nesse texto, e nesse texto, no contexto da liturgia cristã, que já foi lembrada aqui, que é o Domingo de Ramos. Eu tive a minha primeira formação no catolicismo romano. Não nasci presbiteriano, embora pastoreie uma igreja histórica. Às vezes as pessoas perguntam: sua família era presbiteriana? Não. Alguém disse: mas com esse nome, né, Valdinei Aparecido, só poderia ser católico romano, né? E foi por isso mesmo que a minha mãe me deu esse nome, né? Então, durante um tempo eu brigava com Valdinei, depois com Aparecido, né? Hoje eu me reconciliei com Aparecido, né? Eu sou brasileiro, né? Nascido num país católico. Mas por que eu lembrei disso? Né? Quando estava falando do Domingo de Ramos, eu lembrei na minha infância, fui coroinha e participava ativamente na Igreja Católica, e no Domingo de Ramos, eu criança ainda, né? não havia nem chegado à pré-adolescência, adolescência, me lembro de um cântico na Igreja Católica que era o Hosana. E havia uma moça na minha escola, ela já estava no final do ginásio, eu estava no primário, e ela era muito bonita. E eu não conseguia parar de olhar para ela na missa, né? Eu estava sentado perto e de repente começaram a cantar Hosana, e ela chamava Hosana. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Né? Eu falei: ela é tão bonita, tem até um cântico para ela, né? Na missa, né? Depois que eu fui entender que o cântico não era para ela, né? Mas eu achei aquilo, como criança, né, uma coisa extraordinária, né? Mas o versículo 9 diz: Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Nós precisamos compreender este Hosana e esse texto a partir de algumas referências históricas. Que referências históricas são essas? Há uma conexão desse texto com o Salmo 118, salmo entoado pelo povo de Deus, e entoado no seguinte contexto histórico. Em 168, o conquistador helênico Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém. E nessa invasão de Jerusalém, ele proibiu a leitura da lei. Mas mais do que proibir a leitura da lei, ele profanou o templo, entrando no templo e desprezando aquilo que eram as crenças do povo de Deus. E o seu desprezo era tal que ele sacrificou um porco no templo de Jerusalém e o ofereceu a Zeus. Bom, isso gerou uma revolta enorme, né, do povo de Israel. Uma família de um sacerdote macabeu se recusou a render-se aos dominadores helênicos e se refugiaram. E Matatias era o pai dessa família. E eles ofereceram uma resistência que na Bíblia Católica está registrada no livro de Macabeus, uma resistência a essa dominação. E 3 anos depois, Judas, o filho de Matatias, Judas o Macabeu, reconquistou Jerusalém, fazendo com que esses invasores recuassem, né, e fossem vencidos. E o povo de Israel, desde então, passou a utilizar o Salmo 118 para celebrar essa intervenção divina, ou seja, era impossível que eles vencessem aquele exército opressor, mas eles conseguiram vencer, né? Conseguiram expulsá-los da sua terra, e eles usavam então o Salmo 118 dizendo: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar.
celebravam então com os ramos essa vitória que havia sido realizada pelos macabeus. Mas há uma segunda referência importante nesse texto que nós lemos, que é a do profeta Zacarias, no texto que é evocado, a profecia que é evocada, dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Zacarias foi sacerdote também em Jerusalém. Ele nasceu, entretanto, no exílio na Babilônia. Depois regressou para Jerusalém, isso no 6º século antes de Cristo. E as profecias dele tratam da reconstrução do templo em Jerusalém, da purificação do templo. Se nós colocarmos, então, numa perspectiva temporal, esse texto de Mateus, capítulo 21, que eu acabei de ler com vocês, nós teríamos o seguinte, não é? Primeiro, uma profecia que está sendo evocada de um personagem que viveu entre o ano 520 e o ano 480 antes de Cristo, ou seja, Zacarias, de uma família sacerdotal. Depois, um outro evento ocorrido no ano 164 antes do nascimento de Cristo. E aí nós chegamos no ano 33 da vida de Cristo, no texto que nós lemos, o texto cujo fato é retratado por Mateus. Talvez a pergunta que nós possamos nos fazer nessa manhã, que você possa estar fazendo nesta hora, é a seguinte, né? O que essas informações bíblicas, ou seja, do 6º século antes de Cristo, informação do ano 164 antes de Cristo, ou do evento ocorrido na entrada de Jesus em Jerusalém, ou seja, 33 anos depois do nascimento de Cristo, o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso tem a ver com o Rio de Janeiro, não é? Com as tragédias que foram lembradas e pelas quais nós oramos aqui? O que é que isso tem a ver conosco? Fazer essa pergunta, no fundo, é perguntar o seguinte, né? Referindo-se a Jesus: o que é que o Evangelho tem a ver comigo? O que é que o Evangelho muda na minha vida? Lembrando uma definição de Evangelho de N.T. Wright, um teólogo exegeta britânico, ele diz que o Evangelho é aquilo que aconteceu no passado, mas que muda o nosso presente. É um fato do passado com consequências no nosso presente, com consequência nos nossos dias e por toda a eternidade. Então hoje é domingo de Ramos. Como é que esse fato muda a minha vida? O que é que todas essas informações têm a ver com o momento que nós vivemos? Nesse domingo de Ramos nós lembramos que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Mas tentando detalhar um pouco mais essa salvação, o que é que nós teríamos? O Evangelho, ele é o poder de Deus sobre as circunstâncias da minha vida, sobre aquilo que ocorre na minha vida. O Evangelho se manifesta nas circunstâncias da minha vida. Voltando para Mateus, há um rei prestes a entrar em Jerusalém. Esse rei é Jesus, ele entra montado num jumento. Os reis no Oriente entravam numa cidade montados num jumento quando iam numa missão de paz, não numa missão de guerra, de conquista no sentido bélico, mas numa missão de paz. Por isso Jesus entra na cidade montado naquele jumento. Mas há toda a história contada aqui em Mateus que é um animal emprestado. Os discípulos, né, vão até quem é o proprietário, pedem emprestado. Se houvesse alguma indagação, deveriam dizer: o senhor precisa, e a pessoa consentiria, ou seja, entregaria o animal para que Jesus pudesse usá-lo. Vocês vão achar que o meu calvinismo é exagerado, né? Não vou dizer que o jumento já havia sido escolhido há 5 séculos, né? Não é isso, mas quando eu me refiro às circunstâncias, nós precisamos lembrar que Deus estava guiando aquelas circunstâncias quando o profeta Zacarias foi inspirado a redigir aquela profecia, ou seja, a dar aquela profecia,
quando o povo de Deus passou a utilizar o Salmo 118, entoando o Salmo 118 para celebrar aquela libertação realizada pelos macabeus, eles não sonhavam, nem intencionavam, mas eles estavam pavimentando o caminho para a entrada de Jesus em Jerusalém, nesse texto que nós lemos. É a isso que eu me refiro. Ou seja, o Evangelho, quando nós entendemos o Evangelho, nós entendemos que ele é o poder sobre as circunstâncias da nossa vida, sobre as tragédias, sobre as contrariedades, sobre as frustrações, sobre as vitórias. O Evangelho envolve todos os aspectos da nossa vida. É possível dizer que o Evangelho, ele liga os fios da eternidade com os fios da história. O Evangelho junta aquilo que é visível com aquilo que é invisível, que a gente não enxerga. Mas pelo Evangelho nós sabemos que essas coisas estão unidas. O Evangelho conecta o ordinário com aquilo que é extraordinário. É o Evangelho que faz essa reunião dessas coisas na nossa vida. Mas não se engane. O Evangelho é o poder de Deus e demonstra esse poder que Deus tem, não só sobre o jumentinho dócil, aqui da cena descrita, não só sobre os animais que comporiam um quadro ao lado do camponês que cedeu o animal, um quadro poético, mas o Evangelho é o poder de Deus sobre as serpentes. Se nós continuamos na meditação da Páscoa, que é o nosso propósito, nós encontraremos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, como estava sendo tramado o plano para tirar a vida de Jesus. Assim está escrito no Evangelho de Marcos: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam, referindo-se a Jesus, como o prenderiam à traição e o matariam. De um lado estava o movimento do jumentinho, recrutado por Deus. Mas, alguns dias depois, e já haviam começado antes, as serpentes se moviam para tirar a vida de Jesus. Mais adiante, no momento da prisão de Jesus, disse-lhes Jesus, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Deus faz com que aquelas mãos que ficarão sujas pela traição, pelo sangue, que aquelas mãos também participem na história da salvação, da escrita da história da salvação. Quando nós falamos então do poder do Evangelho, nós estamos falando desse testemunho eloquente, desse testemunho que é dado sobre todas as circunstâncias da nossa vida, ou seja, Deus reina, Deus governa sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Mas há mais uma coisa belíssima nesse Domingo de Ramos que nós devemos lembrar. E o que eu lembro com vocês é o seguinte: o Evangelho, ele é o poder de Deus para a nossa salvação, mas o Evangelho, ele se manifesta na forma de um antipoder. Mais do que um jogo de palavras, o que eu tenho em mente é o seguinte: a lógica do poder é a lógica do domínio, é a lógica da força. Mas quando nós vemos Jesus entrando num jumento, numa mensagem de paz, numa missão de paz, os ramos estendidos pelo chão, nós precisamos lembrar que Jesus está entrando numa cidade que estava acostumada à violência, uma cidade que estava acostumada ao poder, uma cidade que estava acostumada a banhos de sangue, realizados por muitos e muitos dominadores. Por exemplo, naquele chão, ou por aquele chão, já havia passado Nabucodonosor, 5 séculos antes de Cristo. Naquele chão havia passado o conquistador helênico que eu mencionei, Antíoco Epifânio. Naquele solo
rebeliões e rebeliões haviam sido travadas. Veja o que Jesus disse sobre a cidade de Jerusalém quando ele chega ali. Mas quando chegaram mais perto de Jerusalém, ele viu a cidade adiante e começou a chorar sobre ela e disse: se hoje você compreendesse que a paz eterna esteve ao seu alcance, ó Jerusalém, mas essas coisas estão ocultas aos seus olhos. Pouco mais de 30 anos depois de Jesus dizer isso e chorar sobre Jerusalém, seria a vez do general romano Tito entrar em Jerusalém e destruir a cidade novamente e o templo. Mas não para aí. 6 séculos depois, os persas voltariam e invadiriam Jerusalém, destruiriam igrejas e conventos. 638 é a vez dos exércitos árabes entrarem em Jerusalém e o patriarca Sofrônio foi até o califa e entregou as chaves da cidade, passando então para um outro domínio. Os cristãos quiseram dar o troco. Em 1099, os cruzados invadiram a cidade de Jerusalém e veio a resposta em 1187 com o famoso Saladino reconquistando para o domínio muçulmano a cidade de Jerusalém. E essa lista poderia prosseguir, mas ela é suficiente para que entendamos, não é? E coloquemos a entrada de Jesus nessa perspectiva histórica da cidade de Jerusalém. A essência do poder do Evangelho é a sua renúncia ao uso da violência, ao uso do poder, ao uso do poder enquanto força para a submissão. Jesus poderia chamar exércitos angelicais e submeter a cidade de Jerusalém. Poderia ter montado até exércitos humanos para fazer isso, mas Jesus recusou isso. O poder da religião é o poder, muitas vezes, da ameaça, ainda que seja uma ameaça simbólica no nosso contexto. O poder político e militar pode ser resumido num ditado que você conhece bem: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, se você tem esse poder da sanção, da imposição. O poder do Evangelho é a renúncia a essa força nesse sentido bruto e o apelo à persuasão e principalmente a persuasão que vem do amor. Por isso eu disse que o Evangelho é um antipoder nesse sentido, mas dito positivamente, o Evangelho é serviço, o Evangelho é doação. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele está dizendo para os habitantes de Jerusalém que aquela não é a chegada de mais um libertador político, de mais um libertador no sentido militar. Jesus está dizendo: o poder que mudará a vida de vocês é o poder do amor, é o poder do serviço, é o poder da doação, é o poder da entrega, é o poder do sacrifício. O trono a ser conquistado não é o trono de Herodes, não é o trono de César, não é o trono de Caifás, o sumo sacerdote. O trono a ser conquistado é o do coração. A rendição é a rendição do coração, e é isso que Jesus traz quando ele entra em Jerusalém. É difícil para nós. Foi difícil para os apóstolos entenderem isso. Vocês se lembram da conversa registrada nos evangelhos também, né? Quem é o maior? E Jesus dizendo: o maior é aquele que serve. Texto na Bíblia, a mensagem, foi redigido da seguinte forma: vocês já devem ter notado como o poder sobe à cabeça dos governantes desse mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês, dizia Jesus para os apóstolos, não devem agir assim. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir e não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. É da lógica do poder mundano tirar a vida. É da essência do Evangelho dar a vida, sacrificar-se, doar-se para que haja vida. É da lógica do poder querer mais poder.
É da lógica do Evangelho abrir mão do poder e servir para que o Evangelho se realize. Em terceiro lugar, o Evangelho não só é um antipoder, o Evangelho não só é o poder de Deus sobre as circunstâncias, mas o Evangelho é o poder de Deus sobre as necessidades mais profundas da vida humana. Bom, eu aprendi, o que é Hosana. Não era só o nome daquela moça bonita, Hosana é literalmente salva-nos. Mas não só salva-nos, mas tem um caráter de urgência. Salva-nos agora, nesse momento. É um grito pela intervenção divina imediata, ou seja, é nesse momento que eu preciso da sua intervenção, Senhor. O Salmo 118, entoado pelo povo de Deus, celebrava aquela intervenção vinda por meio dos macabeus. Celebrava a libertação daquele domínio helênico. Agora, veja que coisa interessante, porque às vezes nós não percebemos isso. Jesus entra em Jerusalém, é aclamado nesse momento, e diz o texto que ele foi, viu a cidade, olhou o templo e voltou para Betânia. E provavelmente aí entra a quarta-feira, que é esse dia sobre o qual nós não temos informações. Jesus se retira, o Evangelho não diz mais nada. Mas ele realiza a purificação do templo. E na purificação do templo, o que é que ele diz? Vocês transformaram a minha casa, a casa de oração, num covil. Vocês transformaram a minha casa, a casa de oração, num lugar de comércio. E ele realiza, então, a purificação do templo. Percebe a recordação com a purificação que os macabeus fizeram? Ou seja, eles continuavam celebrando, cantando a libertação dos helênicos, mas não percebiam que quem estava destruindo o templo não eram os estrangeiros, eram eles próprios quem destruíam, quem profanavam o templo, quem desvirtuavam o templo com o comércio. Com isso eu volto então ao Hosana, salva-nos e salva-nos agora, remetendo esse Hosana para uma dimensão muito mais profunda, que é a dimensão do Evangelho, ou seja, eles não precisavam serem salvos dos romanos no tempo de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar-nos de nós mesmos, ou seja, do nosso pecado e da destruição que o pecado causa na nossa vida. Não são os romanos, ou seja, não são os outros, não é quem nos destrói, somos nós mesmos pelo pecado que habita em nós. Tim Keller, um presbiteriano dos Estados Unidos, que aliás estará aqui no Brasil em maio, ele diz o seguinte: ao eliminar a causa principal de todos os afastamentos, nossa separação em relação a Deus, o Evangelho cuida também dos afastamentos que resultaram dessa separação. O Evangelho trata de nossa maior necessidade, traz mudança e transformação para cada aspecto da nossa vida. Porque todos os aspectos da nossa vida foram destruídos pelo pecado. A nossa autopercepção, a nossa relação com o outro, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação no sentido mais amplo, foi contaminada pelo pecado. Mas quando o Evangelho restaura a nossa comunhão com Deus, o Evangelho também mexe com quem nós somos, aquilo que nós somos interiormente, o modo como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Por isso, a nossa necessidade mais profunda é a necessidade de reconciliação com Deus. E essa reconciliação que o Evangelho traz leva também conserto para as outras áreas da nossa vida. Parafraseando o texto que nós lemos, então, sobre Jerusalém, nós poderíamos dizer: ah, Jerusalém, se compreendesse, se a cidade compreendesse quem é esse
tudo seria diferente. Mas nós poderíamos dizer, São Paulo, se São Paulo entendesse quem é esse que entra nesse domingo, tudo seria diferente. Brasília, Rio de Janeiro, tudo poderia ser diferente se nós entendêssemos. Quem é este? É isto que o povo perguntava, quem é este? Quem é este pelo qual a cidade está alvoroçada? Este é Cristo, que veio para trazer-nos o poder do Evangelho. Evangelho que significa a conexão entre o visível e o invisível, entre o ordinário e o extraordinário, entre o eterno e o temporal na nossa vida. Evangelho que é o poder por meio do serviço, ou seja, o poder por meio do amor. Evangelho que é este salva-nos. Salva-nos não do outro, mas salva-nos do nosso pecado. Nós estamos num momento no Brasil que é um momento muito complicado, né? Talvez aquilo que para os judeus eram os romanos, né, que eram os outros, e sobre os quais, ou dos quais eles queriam salvação, libertação, no Brasil hoje talvez o grito seja salva-me da direita, salva-me da esquerda, salva-me da cultura LGBT, salva-me disso ou daquilo, o clima é um pouco esse. Mas o Evangelho vai muito além disso. Salva-nos, salva-nos do pecado, ou seja, de nós mesmos e daquilo que nós destruímos, daquilo que nós fazemos. Quem é este? Este é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia, que começou o seu ministério pregando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Creiam na boa notícia que é o Evangelho. Jesus foi e é o único que é capaz de entender a nossa necessidade mais profunda. E Ele é o único que tem poder para atender essa necessidade mais profunda e para transformar a nossa vida. Nós começamos o culto voltando-nos para a porta e fazendo essa alusão à chegada do Messias. Que os nossos caminhos, todos eles pela cidade, pela vida, pela nossa casa, sejam caminhos nos quais nós estendamos os ramos para que o nosso Salvador possa passar e que nós possamos recebê-lo cantando com toda alegria que Ele é Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. Amém. Sim. Oremos. Fiquemos em pé. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento de vida, ó Deus. Vida na tua presença, vida com o teu Espírito, ó Pai, que habita em nós e que está entre nós, e o teu Espírito que nos faz teu corpo, tua igreja. Agradecemos-te, ó Deus, porque celebramos neste domingo a memória da entrada do teu Filho em Jerusalém. Entrada preparada, precedida por séculos de profecia. Entrada, ó Deus, relembrada também na tua intervenção na vida do teu povo, conforme cantada no Salmo 118. Nós precisamos, ó Deus, nós que aqui estamos, no Brasil, em São Paulo, precisamos da tua intervenção também. Precisamos do poder salvador do teu Evangelho, ó Deus. Agradecemos-te por este poder que tem se manifestado na nossa vida, mas queremos, ó Pai, que tu continues realizando esta obra de salvação em cada um de nós e em todos nós como teu povo, como tua igreja. Oramos, ó Deus, pela nossa cidade, oramos pelo nosso país, e pedimos-te, ó Pai, que tu dês a nós uma alegria cada vez maior em compartilhar o Evangelho. Desvia, ó Deus, dos nossos olhos tudo aquilo que é profanação do Evangelho. Tudo aquilo, ó Deus, que não vem de ti, mas é distorção, ó Deus, distorção do nosso tempo, distorção das nossas ideologias, visão, ó Deus, parcial daquilo que é o teu amor.
dá-nos, ó Deus, a compreensão desse amor grandioso. E na medida, ó Deus, da nossa capacidade, da missão que Tu confiaste a cada um, no lugar que Tu colocaste a cada um dos Teus filhos, dá-nos a alegria de compartilharmos esse Evangelho, para que ele possa, ó Deus, ser a presença verdadeira do Teu reino, um reino que está entre nós, um reino que continuará entre nós, e um reino que chegará à plenitude, ó Deus, segundo os Teus desígnios. Nós Te agradecemos e nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e eterno Pai, as santas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, estejam sobre a sua família, estejam sobre o povo de Deus por toda a face da terra, desde agora e por todo sempre. Amém. Amém.